Você sabe por que chamam Minato Namikaze de Relâmpago Amarelo da Folha? Ou por que Shisui Uchiha ficou conhecido como Shisui do Corpo Cintilante? E o lendário Madara, que carregava o título de Fantasma dos Uchihas? Esse e alguns dos outros apelidos foram dados a alguns dos ninjas mais poderosos e influentes da história do mundo de Naruto. Mesmo o que pouca gente sabe é que nenhum desses nomes surgiu por acaso. Cada apelido carrega uma origem, uma história marcante e um significado ligado a um feito, uma habilidade ou até uma tragédia pessoal. Então hoje a gente vai entender de onde vieram esses títulos e em que momento da história esses ninjas os conquistaram, e também o que eles fizeram para se tornarem conhecidos por todo o mundo shinobi. Vamos começar com um dos nomes mais temidos de toda a Akatsuki, Kisame Hoshigaki. Um dos ninjas mais letais e poderosos da Névoa Oculta e um dos membros mais temidos da organização. Kisame era conhecido por dois apelidos diferentes, um ligado à sua vila, Kirigakuri, e o outro que refletia a extensão absurda do seu poder. O primeiro era Monstro da Névoa Oculta. Desde cedo, Kisame se destacou por sua força brutal, lealdade e eficiência em missões de alto risco. Mas um acontecimento sombrio mudaria completamente sua reputação. Durante várias missões secretas, Kisame foi obrigado a eliminar seus próprios companheiros, para impedir que informações sigilosas de Kirigakuri caíssem nas mãos inimigas. Com sangue frio, ele sempre colocava sua vila acima de tudo. Essas ações fizeram com que Kisame fosse visto como um assassino impiedoso, um homem disposto a sacrificar tudo em nome da névoa. Mas o golpe final veio quando ele descobriu que seu próprio mestre, aquele em que ele mais confiava, estava vendendo informações secretas da vila para outras nações. Ao perceber que toda a lealdade que dedicou era uma farsa, Kisame entrou em colapso psicológico. O mundo que ele acreditava proteger se revelou uma mentira. Cheio de dúvidas sobre o que era certo ou errado, ele acabou matando seu mestre e tomando posse da lendária espada Samerrada, passando assim a integrar o grupo dos 7 espadachins da névoa. E antes de desertar, o Kisame acabou sendo confrontado pelo 4º Mizukage, e aí tivemos uma revelação bombástica. Foi nesse momento que surgiu uma figura misteriosa, Obito Uchiha, disfarçado de Madara. Ele ofereceu a Kisame um novo propósito: entrar na Akatsuki e ajudar a destruir aquele mundo de mentiras, para construir um novo, sendo esse o mundo perfeito. Claro que Kisame aceitou a proposta e a partir daí ele passou a cumprir diversas missões brutais sob as ordens de Obito, incluindo o assassinato de vários dos senhores feudais e políticos que se opunham ao governo de Agura Karatachi, o então Mizukage. Foi após esses eventos sangrentos, graças à sua frieza, aparência animalesca e métodos violentos, que ele ficou conhecido como o Monstro de Kirigakuri. Mas esse não foi o único título que marcou sua história, já que após a sua deserção, Kisame ficou conhecido mundialmente como a Biju sem cauda. Não porque ele possuía uma besta dentro de si, ou por ter derrotado vários Jinchurikis, mas porque o seu chakra era compatível ao de uma besta com cauda. Kisame era tão monstruoso quando se tratava de quantidade de chakra, que o próprio Neji chegou a afirmar que ele se comparava ao próprio Naruto Uzumaki. Vale lembrar que essas comparações sobre o chakra de Kisame ficam ainda mais impressionantes quando lembramos que aquele na verdade era um clone que possuía apenas 30% do chakra total que o Kisame realmente possuía. E claro, não dá para esquecer da transformação que ele tinha junto à Samerrada, sua espada viva, que não só era muito poderosa, mas que também absorvia chakra. Quando Kisame se fundia com sua espada, ele literalmente se tornava uma besta sem cauda. Agora, mudando completamente de figura, temos Fugaku Uchiha, o último líder formal do clã Uchiha, sendo ele também pai de dois dos ninjas mais lendários da história, Itachi Uchiha e Sasuke Uchiha. Fugaku foi um shinobi de elite, respeitado por estar em um nível comparado ao de vários Kages, incluindo Minato Namikaze. Ele ganhou fama durante a segunda e principalmente a terceira grande guerra ninja, onde muitos inimigos o chamavam de o Fugaku do olho perverso. Apesar de ser pouco mostrado dentro da obra, Fugaku teve um papel importantíssimo dentro do mundo shinobi, sendo lembrado por sua mente estratégica, liderança e poder em combate. Danzou Shimura chegou a afirmar que Fugaku Uchiha era um dos líderes mais competentes, mas também um dos líderes mais perigosos que já existiram dentro do clã Uchiha. E pode-se dizer que, segundo alguns relatos, que ele poderia facilmente ter se tornado Hokage antes da eleição de Minato Namikaze.
Infelizmente, nunca vimos isso acontecer. O título de Olho Perverso veio de sua maestria com Sharingan. Muitos dizem que Fugaku tinha um talento sobrenatural para genjutsus, capaz de lançar ilusões devastadoras e extremamente realistas. Embora o mangá nunca tenha confirmado o despertar do seu poderosíssimo Mangekyou Sharingan, o anime chegou a mostrar uma cena onde ele aparece com essa evolução ocular, apesar de claramente ser um episódio filler. Mesmo assim, é bem provável que Fugaku tenha perdido alguém muito importante durante a guerra, o que pode ter sido o gatilho para despertar o poder supremo do seu Sharingan. O próximo apelido é um dos mais marcantes e assustadores: Sasori da Areia Vermelha. Sasori era apenas uma criança quando perdeu seus pais na Segunda Grande Guerra Ninja, mortos pelas mãos de Sakumo Hatake, o lendário canino branco da Folha. Apesar dos esforços de sua avó Shio para esconder a verdade, Sasori acabou descobrindo o que realmente aconteceu, e essa perda o transformou completamente. Frio, calculista e sem empatia, Sasori se tornou um dos ninjas mais letais de Tsunagakure. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, suas habilidades com marionetes o tornaram uma lenda, e ele recebeu o apelido de Sasori da Areia Vermelha. O nome veio pelo fato de que, após suas batalhas, a areia ao redor ficava tingida de vermelho pelo sangue dos inimigos. Desde jovem, Sasori demonstrava um talento excepcional para o uso de marionetes, aprendendo a arte diretamente com Shio. Assim que se formou na Academia Ninja, ele entrou para a Brigada de Marionetistas de Tsunagakure, levando consigo várias de suas próprias criações. Graças à sua genialidade e aos métodos cruéis de combate, ele se tornou temido por todo o mundo shinobi. Mesmo com sua aparência serena e juvenil, Sasori escondia um coração completamente corrompido pela frieza e obsessão. Ele foi capaz de capturar e assassinar o terceiro Kazekage, considerado o mais perigoso e poderoso da história da Vila da Areia. Esse foi o ato que consolidou para sempre seu título de Sasori da Areia Vermelha. Outro nome lendário é o de Onoki, o terceiro Tsuchikage, reconhecido por seu longo mandato na Vila da Pedra e por sua postura sempre neutra e analítica nas decisões políticas. Ele ficou conhecido como o Onoki das Duas Escalas. O apelido vem da palavra japonesa Ryotenbin, o que significa literalmente duas balanças, uma metáfora para alguém que pesa cuidadosamente os dois lados de uma questão antes de decidir qual caminho seguir. Onoki sempre foi conhecido por ser ponderado, analisando cada consequência antes de agir. Na tradução oficial para o ocidente, o nome chegou a ser adaptado como Onoki, o indeciso de Wagakure, reforçando ainda mais a ideia de equilíbrio e reflexão. Ele era o tipo de líder que nunca tomava decisões precipitadas e que só agia quando tinha absoluta certeza de que estava fazendo o certo. Por isso, ele acabou sendo eternizado como o Onoki das Duas Escalas. E claro, não dá para terminar sem mencionar um dos apelidos mais icônicos e respeitados do mundo ninja, sendo ele o Relâmpago Amarelo da Folha. Minato Namikaze conquistou esse título lendário graças à sua genialidade e feitos heróicos, especialmente durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Mesmo sem pertencer a um clã poderosíssimo ou possuir uma Kekkei Genkai, ele se destacou puramente por talento e inteligência. Segundo o próprio Jiraiya, ninjas geniais como Minato só nascem uma vez a cada 10 anos. Ainda jovem, Minato já era temido pela Vila da Nuvem e pela Vila da Pedra. Após impedir o sequestro da Jinchuriki de 9 Caudas, a mesma garota que mais tarde se tornaria sua esposa Kushina Uzumaki, Minato passou a ser respeitado por essas vilas. A partir desse acontecimento, Minato passou a ser considerado um alvo de altíssimo risco, e seu nome ficou marcado em todas as nações. Mas foi durante o auge da Terceira Grande Guerra Ninja que ele se tornou literalmente uma lenda, e tudo isso após dominar o jutsu do Deus Voador do Trovão, criado originalmente por Tobirama Senju. Com o tempo, Minato aperfeiçoou a técnica a tal ponto que não só superou o próprio criador, como ele criou novas variantes. Foi assim que ele passou a ser temido e reverenciado em todo o mundo shinobi, como o lendário Relâmpago Amarelo de Konohagakure. Além da força absurda e da inteligência estratégica, outro detalhe que contribuía para o apelido lendário de Minato era o contraste de seu cabelo loiro com a velocidade do jutsu do Deus Voador do Trovão, fazendo com que ele literalmente parecesse um relâmpago dourado no campo de batalha. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja,
Minato eliminou facilmente diversos inimigos, incluindo exércitos inteiros das forças de Iwagakure. O impacto foi tão grande que as nações passaram a emitir alertas para os seus soldados. O alerta dizia: se encontrarem um ninja de Konoha com cabelo amarelo e velocidade sobre-humana, vocês devem abandonar imediatamente o campo de batalha. E o mais impressionante sobre tudo isso é que não existia sequer um ninja naquela época que tinha reais capacidades de enfrentar o Minato e de realmente sair vitorioso nesse combate. Mesmo aparecendo por pouco tempo na série, Shisui marcou todos os fãs e se tornou uma lenda conhecida como Shisui do Corpo Cintilante, ou na tradução literal, Shisui do Corpo Brilhante. Shisui era o maior mestre vivo do Shunshin no Jutsu, ou técnica do movimento instantâneo. Um jutsu que permite ao usuário se mover em velocidades tão extremas que parece que ele está literalmente teleportando de um ponto ao outro. Seu domínio era tão preciso que ele passou a ser conhecido mundialmente como Shisui, o teleportador de Konoha. Por isso, muitos acreditam que Shisui poderia facilmente estar no mesmo patamar de velocidade de lendas como Minato Namikaze, Tobirama Senju e os Haikage. Sua fama era tão grande que, assim como Minato, outras vilas emitiram alertas de segurança para que seus shinobis fugissem imediatamente caso se deparassem com ele. Há um registro específico disso em uma missão de infiltração de Kirigakure em Konoha. Quando o grupo de ninjas se preparava para invadir o território da Folha, Shisui apareceu e quase todos foram derrubados instantaneamente pelo poder do seu poderosíssimo Genjutsu, o Koto Amatsu Kami. A Oda Névoa, que era o líder daquela unidade naquele momento, ele então utilizou seu Byakugan para identificar o que realmente estava acontecendo. Foi então que ele percebeu que aquele por trás daquelas poderosíssimas ilusões era ninguém menos que Shisui Uchiha. Foi a partir desse momento que Ao ordenou que suas tropas recuassem imediatamente, afirmando que não havia chance de vitória contra aquele oponente. Mas agora vamos falar de outro nome lendário, Sakumo Hatake, o pai do famoso Kakashi Hatake. Sakumo era um guerreiro nato, vindo de um clã sem prestígio, mas que, apenas com sua espada e habilidade, se destacou como um dos maiores ninjas da história. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Sakumo recebeu o título de O Canino Branco de Konoha. Esse apelido surgiu por causa de sua espada especial, a Lâmina de Chakra Branca, uma arma curta que emanava uma luz intensa toda vez que era imbuída com seu chakra. O brilho era tão forte que podia ser visto à distância, e essa assinatura visual se tornou símbolo de medo para os seus inimigos. Sakumo se destacou na Batalha de Tsunagakure, onde eliminou diversos marionetistas da areia, inclusive os pais de Sasori, o futuro Akatsuki da Areia Vermelha. Por isso, muitos anos depois, Shio confundiu Kakashi com seu pai, atacando-o movida pela lembrança amarga do passado. A vida de Sakumo foi trágica, mas cheia de glória, e se quiser entender melhor sua história e o motivo de seu fim, vale muito a pena conhecer esse vídeo que eu fiz dedicado apenas a ele, então não perde tempo e confere após esse vídeo. E já que mencionamos o pai, é impossível não falar do filho, Kakashi Hatake, um dos ninjas mais icônicos de toda a obra. Kakashi é lembrado por dois títulos lendários, Kakashi, o ninja que copia, e Kakashi do Sharingan. Ambos têm uma origem no mesmo evento marcante, a Terceira Grande Guerra Ninja, quando Obito lhe entregou seu Sharingan antes de morrer. Desde então, Kakashi se tornou o único ninja fora do clã Uchiha a dominar o Sharingan com tamanha maestria. Seu título de ninja que copia veio justamente da habilidade de reproduzir qualquer jutsu que visse, uma façanha possível graças ao poder de observação do Sharingan. Segundo o mangá, Kakashi chegou a copiar mais de 1000 jutsus, mantendo todos armazenados em sua memória. Mas o lado sombrio do personagem também marcou seu nome na história. Durante o seu tempo nas unidades da Anbu, Kakashi ganhou outro apelido, como sendo esse Kakashi do Sangue Frio. Ele cumpria suas missões com eficiência absoluta, sem hesitar em eliminar seus inimigos, o que gerava medo até entre os seus próprios companheiros. Ainda jovem, Kakashi havia perdido tudo, família, mestres, amigos, e isso acabou moldando sua personalidade fria e metódica durante esse período. Agora entramos em outro caso curioso, Killer Bee. Muitos acreditam que o nome Bee fosse algo simbólico, mas na verdade tem uma origem bem mais interessante. Durante a juventude, o terceiro Haikage buscava alguém que pudesse lutar ao lado com seu filho A, formando uma dupla sincronizada, capaz de executar o jutsu colaborativo Double Lariat.
Diversos candidatos falharam, até que apareceu um garoto com compatibilidade perfeita, e o resultado foi impressionante. O duplo lariate executado pelos dois saiu com uma precisão absoluta, e a partir desse momento, aquele jovem passou a ser chamado de Bi. Com o tempo, a parceria entre os dois se fortaleceu, e ambos ficaram conhecidos como A e B, famosos por sua força bruta e coordenação impecável. Mas o apelido Killer Bee nasceu em campo de batalha. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, o duo encontrou um esquadrão de Konoha liderado pelo Relâmpago Amarelo de Konoha, Minato Namikaze. Mesmo com ordens de recuar, o orgulho e o espírito de guerra de A falaram mais alto, e os dois decidiram enfrentar Minato, um confronto que se tornaria lendário e definiria para sempre o nome Killer Bee. Mas afinal, por que o nome Killer Bee? Durante a luta, Minato tentou surpreender Bi com uma marcação de teletransporte, mas Bi, sempre sendo cauteloso, antecipou o movimento e reagiu a tempo. Esse momento impressionou Minato profundamente, que o elogiou como um verdadeiro assassino nato, um reconhecimento vindo de um dos maiores ninjas de todos os tempos. A partir desse confronto, o nome Killer Bee se consolidou. Agora vamos falar de um dos nomes mais temidos da história, Madara Uchiha, conhecido como o Fantasma dos Uchihas. Madara foi o líder absoluto do clã Uchiha durante a Era dos Estados Combatentes, e mais tarde, o principal rival e parceiro temporário de Hashirama Senju passou a ser conhecido por diversas gerações, respeitado por uns, temidos por outros, e tudo isso por ser capaz de enfrentar e combater Hashirama Senju quase que de igual para igual. Após trair Konoha e fingir sua morte, Madara passou a ser visto como uma entidade sombria, um homem com chakra e aura comparados à escuridão em forma humana. No Vale do Fim, ele enfrentou Hashirama em um combate lendário que marcou o mundo ninja. Acreditava-se que ele havia morrido ali, mas graças ao uso do Izanagi, ele sobreviveu e deu início ao plano do Olho da Lua. Com as células de Hashirama, o Rinnegan e a estátua demoníaca do Caminho Exterior, Madara prolongou sua vida por décadas, até manipular Obito Uchiha, transformando-o em seu sucessor e executor do plano do Tsukuyomi Infinito. Mesmo após sua morte, o impacto de Madara ecoou por todo o mundo ninja. Seus atos e ambições moldaram o destino de gerações. Por tudo isso, ele foi eternizado como o verdadeiro fantasma dos Uchihas. E claro, não podemos encerrar esse vídeo sem citar outros grandes títulos lendários. Hashirama Senju, o deus Shinobi, era reverenciado por seu poder inigualável e domínio absoluto sobre todas as artes ninja. Sua força era tamanha que poucos ousavam desafiá-lo, e sua linhagem o ligava diretamente ao sábio dos 6 caminhos. Naruto Uzumaki também acumula apelidos marcantes. Cabeça Oca número 1 de Konoha, dado por Sakura, Garoto da Profecia, pela revelação do sapo sábio, Hokage Laranja, autoimposto por ele mesmo, e o mais importante, Herói de Konoha, conquistado após derrotar Pen e salvar a aldeia da destruição. Já o terceiro Hokage era conhecido como o Professor, por dominar todas as naturezas de chakra e entender cada jutsu de Konoha. Na juventude, ele também foi chamado de Deus Shinobi, pois segundo o próprio Tobirama, seu talento superava até o do segundo Hokage. Tsunade Senju, além de ser princesa de Konoha e neta de Hashirama, também era chamada de Princesa das Lesmas por seu contrato com Katsuyu e sua maestria em ninjutsu médico. Mas ela também tinha um apelido glorioso, a lendária Otária, graças à sua péssima sorte nos jogos de azar. Em Amegakuri, Konan ficou conhecida como o Anjo de Deus, por sua aparência serena, suas asas de papel e seu papel como mensageira de Pen, considerado uma divindade por seu povo. Kushina Uzumaki, por sua vez, era chamada de o Pimentão Vermelho, uma referência direta ao seu temperamento explosivo e ao seu cabelo rubro, que a destacava em Konoha. E por fim temos o demônio da névoa oculta, ou para muitos o demônio do gás oculto, se é que me entende. Zabuza ficou conhecido em todo o mundo ninja como o demônio da névoa oculta, sendo ele um ninja extremamente poderoso e temido e comparado ao próprio Kakashi Hatake. Zabuza também ficou conhecido como o Shinobi que acabou vencendo o exame de graduação da névoa sangrenta. E se você chegou até aqui é porque você provavelmente ficou entretido com esse vídeo, então eu só te peço uma coisa, se inscreve no canal, deixa o seu like e claro, hype esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante. E claro, ativa o sininho das notificações para você estar recebendo os próximos vídeos. É isso, nação. Eu te espero no próximo vídeo. Fui!